tudo bem? Aqui com vocês o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar o tema A Sociologia de Max Weber, parte 1. Lembra que essa aula está dividida em duas partes. Então, para você conferir todo o conteúdo, você fica ligado nessa primeira parte e depois tem também a segunda parte do conteúdo para você não perder nada das teorias desse importante sociólogo alemão. E a gente começa essa primeira parte falando sobre a vida, um pouco da vida e também da obra de Max Weber, os seus principais livros, as suas principais ideias. Depois vamos tratar do tema sociologia compreensiva, que é a característica da sociologia que Max Weber acaba estabelecendo com a sua análise da realidade social. Depois, o tipo ideal, o recurso do método que Weber utiliza para poder compreender o sentido das ações sociais. E para fechar, a teoria da ação social, que é o grande objeto de estudo da sociologia weberiana. Fechou? Combinado? Então vamos começar nossa aula falando um pouco sobre a vida e obra de Max Weber. Mas antes disso, já pegou caderno? Já pegou caneta? Já pegou lápis? Já pegou tudo que você precisa para anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nesse conteúdo? Pois então faz o seguinte, vou te dar um tempinho para fazer isso, para a gente poder começar a aula. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, vida e obra de Max Weber. A gente vai falar de um cara chamado Maximilian Karl Emil Weber, ou simplesmente Max Weber, que nasceu em Erfurt, no antigo Reino da Prússia, numa época que a Alemanha ainda não existia, porque ele nasceu em 1864, 1864. Ou seja, não existia ainda o país que a gente chama hoje de Alemanha. A Alemanha é uma junção de vários reinos diferentes. E na época que o Weber nasceu, ainda não existia a Alemanha unificada. Então ele nasceu no antigo Reino da Prússia, no dia 21 de abril de 1864. E faleceu em 1920, já no século XX, vítima de uma grave pneumonia na cidade de Munique, agora sim, já na Alemanha unificada, ok? Então a gente tem um autor que viveu entre a segunda metade do século XIX, nasceu em 1864, morreu depois da Primeira Guerra Mundial, em 1920. E foi um dos maiores intelectuais alemães de sua época, destacando-se como jurista, economista e sociólogo. Um cara ali multitalentoso, né? Um homem multifuncional, jurista, economista e também sociólogo. Esse é o nosso querido Max Weber. Nascido em uma família de posses, né, que tinha uma certa condição boa financeira de vida, liderada por um advogado, o pai dele, o Weber foi educado com a rigidez da religião protestante, a religião da sua família, e com um despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho. Então a infância de Weber foi muito marcada por essa condição de ser de uma família que já tinha uma certa condição de vida boa, adequada, né? Que tinha posses e que também seguia a religião protestante de maneira muito rígida, muito disciplinada. E o gosto pelo estudo e pelo trabalho foi despertado muito cedo ainda no jovem Max Weber. Quando ainda jovem, o Weber presenciou a unificação da Alemanha, promovida pelo estadista, o grande chanceler, o general Otto von Bismarck. Inclusive, Bismarck é uma espécie de herói nacional na Alemanha, e alguém que na época Weber admirava muito também, por ter sido esse grande líder da unificação alemã, ali por volta dos anos 1870, ok? Então você tem ali uma criança nascida numa família protestante, uma família que tinha boas condições financeiras, que desde muito cedo despertou o gosto pelo estudo e pelo trabalho. Esse é o Max Weber ainda jovem. Weber fundou, com o passar do tempo, um método de estudo sociológico baseado no que ele chamou de ação social. Olha só, destaque isso aí no teu caderno. Rapidão, vai lá. Escreve Max Weber, do ladinho você coloca ação social. A ação social é o grande objeto de estudo, o grande objeto de conhecimento da teoria weberiana. E a partir dessa determinação, desse recorte do objeto que é a ação social, Weber produziu estudos importantes para a compreensão da formação do capitalismo também. Então a gente tem em Weber um teórico que ao mesmo tempo se dedicou a compreender a ação social, mas que também durante parte da sua obra se dedicou ao entendimento do desenvolvimento do sistema capitalista ali na Europa.
No livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é a obra mais importante de Max Weber, anota o nome dela aí, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É uma obra lançada em 1905, já no século XX. Nela, Weber analisa a proximidade da formação do capitalismo com a disseminação do protestantismo. Ou seja, nesse livro que a gente vai analisar depois, ele vai fazer uma relação muito profunda, muito intrínseca, uma ligação muito próxima do protestantismo europeu com o desenvolvimento do capitalismo a partir do começo da modernidade. Mas isso a gente deixa para aprofundar mais na frente, ok? Está somente aqui dando um panorama geral sobre as ideias e a vida do Max Weber. E aí a gente chega na sociologia compreensiva. Aproveita e anota aí, sociologia compreensiva. Esse é o nome da sociologia weberiana, tá? Então, quando a gente fala da teoria do Weber, a gente fala da sociologia compreensiva. Para Weber, a realidade social é complexa, multifacetada e desordenada. Então, a realidade social é marcada por essa multiplicidade, por essa complexidade que é característica das relações sociais. Assim, a realidade social nunca pode ser reduzida puramente a um conceito, a uma definição. Ela não cabe numa ideia. Ela é muito complexa para isso, para ser explicada conceitualmente. Os conceitos tentam apenas captar uma parte da realidade, uma faceta dessa realidade que é multifacetada, que tem várias variáveis, várias determinações diferentes para se estabelecer uma análise de fato aprofundada, certo? Então Weber acredita que a ideia, o conceito, ele não é capaz de explicar de fato o que a realidade representa. Sendo assim, Weber tenta fazer uma sociologia sem dar essas definições prévias, esses conceitos, e também definições últimas, ou seja, definitivas, sobre os fenômenos sociais. Na obra weberiana, o conceito é constituído conforme suas análises e raciocínios vão se desenvolvendo. Ele nunca é um conceito fechado, uma ideia pronta, mas sempre é uma ideia que pode ser rediscutida, reformulada. Daí a característica que leva a sociologia weberiana a ser denominada de compreensiva, porque o intuito do Weber não é explicar cientificamente o que é a realidade social, mas estabelecer uma análise que permita compreender que essa realidade ela é múltipla, ela é complexa e que a todo momento ela precisa ser revisada, ela precisa ser reformulada. Daí a ideia da sociologia compreensiva. É diferente da sociologia científica, que é característica lá do Durkheim, por exemplo. Tá? Então existe essa diferença metodológica entre os dois autores. Uma das preocupações centrais, importantes da teoria weberiana, era justamente com os valores e os sentidos das ações das pessoas, que em conjunto formam os fenômenos sociais. Então assim, a teoria do Durkheim, que a gente já viu, é uma teoria que tem como foco o fato social, certo? Então Durkheim, por exemplo, ele quer saber se o casamento é um fato normal ou patológico. Durkheim está preocupado com isso. Aí o Weber vai dizer o seguinte, mais importante do que saber se o casamento é normal ou patológico, é saber por que as pessoas se casam. Que tipo de motivação existe na sociedade que leva dois indivíduos a concordarem em selar esse pacto do matrimônio, em assinar um contrato civil religioso, que é o casamento. É isso que Weber quer descobrir. Não é o casamento, mas é o motivo. É por que os indivíduos fazem isso. Por que eles agem dessa maneira. Enquanto Durkheim, por exemplo, está preocupado se o crime é uma coisa normal ou patológica, o Weber está preocupado em saber por que as pessoas cometem crimes. O que leva um indivíduo, quais são os motivos que existem, que faz com que esse indivíduo pratique um ato criminoso. Ou seja, enquanto Durkheim está focando no fato social, Weber está focando na ação social. É aquilo que vem antes do fato. Antes de haver o fato crime, existe a ação do criminoso. Antes de existir o fato casamento, existe a ação dos noivos, que concordam em se casar. É isso que o Weber quer descobrir.
é como a ação é construída, qual o sentido dela, quais são as motivações que nos levam a agir em sociedade. A sociologia compreensiva de Weber permanece relevante até os dias de hoje, tanto é que ele é um dos grandes autores da sociologia clássica. E para essa sociologia compreensiva ser possível, é necessário alguns ajustes no método sociológico, porque não dá para seguir o mesmo método de Durkheim, que era um método extremamente científico, extremamente objetivo. No caso de Weber, não. Essa metodologia ela vai ser modificada também. E Weber vai construir uma coisa chamada de tipo ideal. Olha só, tipo ideal é um recurso metodológico utilizado na sociologia weberiana que tem como finalidade possibilitar a compreensão do sentido da ação social praticada pelos indivíduos. O que é uma ação social? É tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia que tem o outro como referência. E essa ação, ela sempre será dotada, ela terá duas características. Ela vai ter sentido e vai ter intenção. Tá? Então, por exemplo, você está estudando para tirar uma nota boa na prova. O sentido da tua ação de estudar é um sentido racional, porque você tem que estudar o conteúdo para fazer uma boa prova e tirar 10. A intenção que tu tem quando tu estuda para a prova é tirar uma nota boa, é tirar um 10. Não é isso? Toda ação tem sentido e tem também intenção. Se você está apaixonado por alguém ou apaixonada por alguém e você resolve se declarar para a pessoa, essa sua ação de se declarar, ela tem como motivação a paixão. É uma emoção, é um sentimento que te leva a agir. E quando você se declara para alguém, o que você quer? Você quer convencer a pessoa a ter contigo um relacionamento. Você consegue sempre isso? Às vezes, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que a gente chama de intenção. Porque a intenção é o que você está tentando conseguir. Não quer dizer necessariamente que isso vai acontecer. Mas se você não agir, não tem nem como tentar. Não tem nem a possibilidade de dar certo ou não. Por isso que a ação é importante. Porque ela se destina a uma intenção. Se destina a produzir uma consequência. A produzir um efeito. Para Weber, existe uma relação de horizontalidade entre o indivíduo e a sociedade, visto que ambos se influenciam mutuamente. Então, diferente de Durkheim, que vê a sociedade como uma coisa externa ao indivíduo e coercitiva, ou seja, é como se a sociedade existisse acima da gente, para Durkheim. Aí Weber vai dizer que não é assim, que na verdade a sociedade nada mais é do que resultado das relações que a gente estabelece no nosso dia a dia. Se a gente vivesse isoladamente, cada um na sua, sem interagir, sem se relacionar, não haveria sociedade. Seria vários indivíduos ali vivendo isoladamente. Mas como a gente interage e age socialmente, e tem as relações sociais, e participa das instituições, e vive em sociedade, aí a sociedade de fato passa a ser algo que existe, porque ela é fruto dessas relações, dessas interações dos indivíduos no seu dia a dia. A ação social, para Weber, é o objeto de estudo da sociologia compreensiva. A sociologia dele é a sociologia que estuda a ação social e não o fato social. Fato social é teoria de Durkheim. Ação social é de Weber. Ação social é o quê? É toda ação praticada pelo indivíduo, que é o agente da ação. Essa palavra agente, quando tu for escrever no caderno, escreve ela junto e não separado. Não é agente separado, é agente junto. Por que é agente junto? Porque vem de ação. Quando você escreve agente, tudo junto, você está falando daquele que age, daquele que está agindo. Ele é o agente da ação. Então você escreve agente aí juntinho e não separado. Tá? Então o indivíduo é o agente porque ele está agindo. E ele tem o outro como referência. Ele está agindo em relação ao outro, a outra pessoa. Quando você chega num lugar, por exemplo, você está num consultório, você não conhece ninguém ali. Mas se chega uma pessoa e diz boa tarde para você, ou bom dia, normalmente as pessoas respondem. Porque existe uma expectativa da ação que vem depois desse cumprimento, que é a resposta. Se você cumprimentar uma pessoa e ela não te responder, você vai achar que ela é mal educada. Não é o que a gente está esperando.
A gente espera que a pessoa responda para a gente, entendeu? Então, essa expectativa sobre a ação do outro também existe na ação social. E toda ação social, já te falei, é dotada de sentido e de intenção. É assim, ó. Copia desse jeitinho no teu caderno. Coloca o motivo, aí puxa uma setinha, coloca a ação, puxa outra setinha, coloca o efeito. Entre o motivo e a ação, tu vai fazer isso aqui, ó, e vai colocar o sentido. E entre a ação e o efeito, tu vai colocar a intenção. O sentido existe antes da ação e a intenção existe depois. A causa da ação é o motivo, a consequência é o efeito. Lembra do exemplo que eu te falei de estudar para tirar 10 na prova? Quando você está estudando porque tem uma prova. O motivo é porque você vai fazer a prova. Quando você estuda para fazer a prova, você quer tirar uma nota boa. É o efeito da ação. Tem a prova, eu vou estudar e vou tirar nota boa. Motivo, ação e efeito. Ou então, estou apaixonado. Motivo. Vou me declarar para a pessoa. Ação. Quero convencê-la a namorar comigo. Efeito. Então, tudo funciona dessa maneira, segundo Weber. Tudo que a gente faz tem um motivo, e quando a gente faz aquilo, a gente quer gerar uma consequência. A gente quer produzir um efeito, que nem sempre é aquele que a gente quer. Pode ser que aconteça uma coisa completamente diferente. Que você estude bastante, mas não consiga tirar uma nota boa. Ou que o sujeito se declare lá a sua amada, a pessoa que ele está apaixonado, mas ela não concorde em namorar com ele, fique com raiva dele, por exemplo. É possível que aconteça. Então, nem sempre o efeito ele vai ser alcançado, mas sempre existe a intenção de alcançá-lo. E sempre existe o sentido da ação, que é aquilo que deriva do motivo que te fez agir. Então, copia desse jeitinho aqui no teu caderno, do jeito que está no slide, para você poder entender isso aqui legalzinho. Weber classifica as ações em 4 tipos. Isso é também muito importante. Existem 4 tipos ideais de ação social. O primeiro tipo se chama ação social com relação a fins, ou então ação social racional por finalidades. Quando você está falando da ação racional por finalidades, esse é um tipo de ação pensada e calculada para atingir alguma finalidade, um objetivo. Por exemplo, quando a pessoa se casa para constituir família. É um exemplo de finalidade. Você está casando porque você quer constituir família. Ou então, quando você monta uma empresa para você lucrar, para você tirar o seu sustento do lucro dessa empresa. Ou então, quando você estuda para tirar nota boa. Existe uma finalidade. E essa finalidade é o que conduz à tua ação. A ação social, nesse caso do exemplo do casamento, seria o matrimônio, e a finalidade do matrimônio, a constituição de família. Ação social com relação a valores. É um tipo de ação pensada e calculada para atingir algum valor, e não uma finalidade. Olha a diferença. A relação por fins é para atingir um objetivo. A por valores é para cumprir com aquilo que a sociedade acha que é correto, que é adequado segundo a moralidade. Por exemplo, fazer aquilo que é moralmente correto, devolver a caneta que teu colega te emprestou. É um tipo de ação racional por valores. Você está sendo honesto. Você está sendo honesta. Você está seguindo aquilo que a sociedade espera que você faça, que é agir com honestidade. Essa ação é racional por valores. Aí tem também a tradicional. A tradicional não é nem racional e nem calculada. É quando você está agindo de acordo com uma tradição, respeitando aquilo que a sociedade considera como um costume, né? Por exemplo, o ato de presentear as pessoas no aniversário, no Natal, né? Ou então em alguma data comemorativa. A gente criou esse costume na sociedade de dar presentes. Quando você convida uma pessoa para o teu aniversário, você já espera que ela te leve alguma coisa. Assim como quando você é convidado, a pessoa também já tem essa expectativa que tu vai levar uma lembrancinha, um presente, alguma coisa ali para ela. Esse ato de presentear é um exemplo de costume nas sociedades humanas. E para a gente fechar, a ação afetiva, que ela não é racional também, e nem tradicional, porque ela se baseia nos sentimentos, nas paixões, nos afetos. É o tipo de ação motivada por sentimentos. Por exemplo, quando você se declara para alguém quando está apaixonado ou apaixonada, é um exemplo de ação afetiva. E com isso a gente encerra
mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de todos e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau.